Alô Brasil, jogando conversa dentro, olha que beleza. Hoje, na terça-feira, por causa do papo com o Ricardo Zeli, lá do Monte Caruná, e eu resolvi fazer a live hoje, não na quinta-feira, como é de praxe, porque quarta e quinta a gente tem a Masterclass gratuita, onde eu vou contar tudo sobre a terapia do alinhamento energético. Dá uma olhadinha na bio, clica lá para você se inscrever nessa Masterclass. Quarta e quinta-feira, às 8 horas da noite, no meu Instagram, eu vou estar falando tudo sobre a terapia do alinhamento energético. Vou contar a história, vou falar a filosofia do trabalho, a técnica, a teoria, como é que funciona uma consulta, como é que funciona o curso, respondendo pergunta, né? Vamos falar de sensitividade, de, de psicologia transpessoal, né? Esse encontro de Oriente com Ocidente, de ciência moderna, neurociência, física quântica, parapsicologia, com conhecimento antigo, com xamanismo, com cultura oriental. Vai ser bastante bacana. Vão ser 2 encontros de 1, 2 horas cada encontro, tá? Por isso que eu estou fazendo essa live hoje. E esperando o Ricardo Zeli entrar, né? Que a gente chama... Ah, Monte Caruná entrou. Deixa eu ver aqui como é que eu convido o Ricardo. Estou aqui. Ó. Ê! Funcionou! Que beleza, que beleza. E aí, Zé, É, como é que tá? tudo tranquilo. Tô contando os dias para chegar aí. É, daqui a Daqui a pouco, né? pouquinho. É, Dia 10 de, né? 10 de de fevereiro. fevereiro. Zé, então, vamos criar uma E dinâmica aqui, né? vamos. Eu queria contar uma historinha antes, né, de começar a te perguntar umas coisas, Tá. para dar uma contextualizada por que a gente está conversando aqui e por que existe o Monte Caruná. Então, nos anos 70, falar aqui principalmente para as pessoas que não conhecem essa história, nos anos 70 chegou no Brasil um monge da Índia, chamado Swami Tilak, viajando com um outro monge amigo dele chamado Swami Jyoti. O Swami Tilak era um monge muito fora da caixinha, porque ele não fundou organização nenhuma. Ele dizia que não queria que fizessem ismo nenhum em volta dele. Ele era meio anti-guru, né? Ele estava meio fora do book, né? Ele não tinha essa história de desenrolar tapete vermelho, jogar pétala de rosa, aquele monte de discípulo. Ele era um monge com 2 panos enrolados no corpo, descalço, sem dinheiro, e assim ele deu 3 voltas no mundo, sem pedir nada. Se desse comida, ele comia, se não desse, ele não comia, se levasse, ele ia, se não levasse, ele não ia. E assim ele ficou distribuindo o conhecimento dele até quando ele faleceu em 1984. Ele teve nos anos 70 no Brasil, ficou um tempo. Algumas pessoas conhecidas nossas conheceram. Você não E conheceu ele nessa não, época? eu não conheci ele nessa época. O Narendra que conheceu. E aí, nos anos 80, ele voltou, acompanhado de um outro monge chamado Brahmachari Nitya Chaitanya, que é quem cuida hoje do ashram na Índia, que era do mestre do Swami Tilak e desse Brahmachari, que se chamava Bhajaranga Das Ji Maharaj. Então, aí o Swami Tilak veio para o Brasil novamente, ficou na casa de uma amiga nossa, comum, da Ishwari, né, da Isa Maioki, e começou a dar um monte de palestras pelo Rio de Janeiro e pelo Brasil, São Paulo, Brasília e tal. E essas palestras agregaram um monte de gente a mim e a sua família, entre outras pessoas. Quando o Swami Tilak foi embora, em 83, depois de 84 ele faleceu, muitas
pessoas que frequentaram essas palestras, principalmente um período que ele ficou em Brasília, porque nos anos 70 um pessoal criou uma organização em Brasília chamada Inhanamandiram. Já na primeira visita, né? Já A na primeira função da primeira visita, visita já se criou já um se criou uma grupo. história, um grupo. Hoje em dia tem um templo imenso lá em Brasília, no Lago Norte. E quando o Swami saiu, essas pessoas, algumas dessas pessoas que ficaram amigas, começaram a se reunir uma vez por semana na casa de um casal amigo nosso, Surendra Janak. E a gente se reunia uma vez por semana para ler as transcrições das palestras do Swami, para meditar, para cantar mantra e tal, e assim fomos seguindo. Um belo dia, isso era na Glória, naquele bairro no Rio de Janeiro, a tua mãe, a Wanda, estava nessas reuniões, e um belo dia elas estão saindo e eu peço uma carona. Vocês estão indo para onde? A gente está indo para Laranjeiras. Falei, que legal, eu também. Aí entrei no carro, estava a tua mãe, a Isa. Eu acho que a Isa que levou a gente em Laranjeiras. No meio do caminho, papo vai, papo vem, que legal, Laranjeiras e tal. Você vai para onde? Para General Glicério. Eu falei, eu também. Que legal, que interessante. Coincidência enorme, Não, né? muito Mesma interessante. rua? Não, mesma rua? Não, espera aí. Aí, que prédio você vai? Aí, a tua mãe falou, eu vou pro prédio da farmácia. Eu falei, eu também. Aí, que legal e tal. Aí tua mãe falou, porque meu sogro mora lá e tal, a gente está lá. E eu falei, que andar? Quarto andar. Eu falei, eu também. Tá, mas tinha 2 blocos. Eu falei, que bloco? Ela falou o bloco dos fundos. Eu falei, eu também. Bom, para encurtar a história, o pai do Zé foi meu vizinho de porta durante toda a minha adolescência. E, gente, eu conheci o avô do Zé, a avó do Zé, os tios do Zé e não conhecia o pai do Zé. Eu conheci o Romualdo, conheci aquele outro tio, que eu não lembro o nome, conhecia a Tudinha, conhecia a família toda. Conhecia a Cid, bom dia, boa tarde, elevador e tal. O Romualdo e o teu avô é o que eu me lembro mais. O teu pai, não. O teu pai eu fui conhecer com as reuniões, né? Aí a família da mãe do Zé tem, ou tinha, enfim, eu acho que ainda tem uma fazenda maravilhosa em Teresópolis. E a gente começou a fazer retiros. Aquele monge que veio com Swami Tilak na segunda vez, ele voltou ao Brasil várias vezes depois, e nós fizemos muitos retiros lá em Teresópolis, numa fazenda maravilhosa da família da Wanda. Paralelamente, daqui a pouco você vai entrar na história, Zé. Eu Adorando. tô só dando o prefácio aqui da história. Paralelamente, aquele casal aonde a gente fazia as reuniões na Glória, o Surendra e a Janak, compraram um terreno numa região de Pati do Alferes chamada Palmares. Pati do Alferes é o maior produtor de tomate do estado do Rio, não sei se ainda é, mas deve ser, porque tem a famosa festa do tomate. E ou era, eu perdi um pouco desse contato, mas era um município envenenado pelo tomate, onde dificilmente você encontrava uma família que não tivesse alguém que tivesse morrido, alguém com câncer, porque era uma profusão de agrotóxico, de veneno, enfim. Palmares é um distrito de Pati do Alferes, fica depois de Pati do Alferes, uma região montanhosa, a caminho de Petrópolis, passa pelo depois tem o Vale das Videiras, tem Araras, Itaipava e tal, um lugar belíssimo. E o Surendra e a Janak compraram um morro careca, com a intenção de morar lá. É nesse tempo que eu começo a frequentar Palmares. Sim. Quando só tinha um barraquinho de madeira, que era uma casa que guardava ferramenta, que a gente se ajeitava para dormir. Eu estava recém-casado, meus filhos... eu te conheci, Zé, em 83, você tinha que idade? 3 anos. Você é mais ou menos contemporâneo dos meus filhos. Os meus filhos foram e são amigos do Zé. E eu comecei a frequentar. E o Surendra e a Janak fizeram a primeira versão da casa. E começaram a fazer retiros lá.
A mãe do Zé era habituê, né? Uma galera, todo mundo ficou meio família, meio amigo até hoje, Exato. né? Todo mundo desenvolveu uma relação de afeto, de amizade muito grande, tudo, né? E eles mudaram para lá. O Surendra é professor, agora está aposentado, se transferiu para o Partido Alferes, ficaram um ano e não se adaptaram. E fizeram um bem bolado com os pais do Zé e trocaram o sítio por um imóvel em Santa Teresa. Foram morar em Santa É, Teresa, moraram muitos anos em Santa Teresa, e o é. pai do Zé e a mãe do Zé assumiram aquele espaço em Palmares. Fizeram, o pai do Zé fez uma obra. O pai do Zé é uma pessoa muito interessante, que a gente vai falar muito dele aqui. É uma das pessoas assim mais admiráveis que eu conheci. Um homem que criou um império de radiologia no Rio de Janeiro. Eu digo que o pai do Zé é um dos poucos ricos do bem, no sentido amplo de bem, né, que eu conheci. Né? Um homem que fez bem a muita gente, discretamente, o Zé sabe disso. Eu sei porque eu fui muito íntimo. Né? A quantidade de escolas que o pai do Zé pagou para gente pobre, de casas que ajudou a construir, tudo na moita. Né? Seguindo aquele bom exemplo de Jesus, não deixa a mão esquerda ver o que a mão direita está fazendo. Né? Uma pessoa admirável, admirável, que eu tenho assim um carinho muito grande assim pelo pai do Zé. E ele construiu a segunda versão da casa, continuamos a fazer retiros naquela história. E aí, Zé, eu quero deixar essa deixa para você, porque tem uma Aham. história muito linda em relação à construção da terceira casa, né, que Uhum. você já está dentro da história. Conta um pouquinho para gente, a partir da segunda versão, como é que acontece essa história. Sim. Então, bom, uma coisinha que eu sinto de falar, que a minha mãe, ela comentou comigo, né? E a própria Janaki e o Surendra tiveram aqui há pouco tempo, Uhum. alguns meses atrás, É. e eu estava aqui. Vieram duas vezes, vieram num retiro Uhum. e vieram com o Swami da Ordem O Ramakrishna, há uns Swami. 6 meses Uhum. atrás, Uhum. só para conhecer, para mostrar para o Swami, né? A gente ficou aqui. E aí a gente conversou um pouquinho sobre tudo, sobre o início da Uhum. obra, sobre desde o barraquinho. Uhum. A minha mãe conta que a primeira vez que ela veio aqui só tinha realmente esse barraquinho. É. E ela fala que ela perguntou, onde que é o banheiro? E aí o Surendra e o Janaki falaram assim, ó, No, qualquer lugar na no mato. natureza. Exato, não tinha banheiro ainda, né? Vai cagar no mato. Exato. E aí, até os meus pais participaram muito da primeira versão da casa. Sim, Eles já eram muito próximos, sim. né? E aí eu tenho um tio, o tio Chico, Uhum. que é arquiteto, engenheiro, ele fez um projetinho para casa. Ele fez o projeto para a Ah, primeira isso casa do eu não sabia. Surendra. Ele fez o projeto da primeira Aham. casa. E aí eu lembro que os meus pais contam que o Surendra e a Janaki queriam fazer uma casa simples, de um quarto, apenas tipo um Uhum. quarto, uma Uhum. cozinha, um Uhum. banheiro. E aí os meus pais, já pensando que eles teriam que dormir lá, insistiram para fazer dois E quartos, virou sabe uma casa assim? de dois Exato. andares, né? E virou a casa de 2 andares, meio que sem querer. Hum. Tem histórias por aí também, sem querer. O projeto que o meu tio fez, os pedreiros não entenderam muito bem, porque tinha um pé direito muito Muito alto. alto. E aí eles fizeram um mezanino no meio. Essa casa, ela foi, eu vejo assim, porque eu acompanho desde pequeno, ela tem uma vida própria, entendeu? Uhum. Tem os atores que atuam aqui, mas ela meio que, Com certeza. ela tem uma vida Ela tem uma própria. vida Não fazia própria. sentido ela ser o que ela é, pensando no meu pai com 2 filhos, fazer uma Uhum. casa tão grande, né? Então eu vi Uhum. assim, e várias coisas eu acompanhei assim, que o meu pai, ele trabalhava no Rio, então às vezes ele vinha fim de semana, orientava os Uhum. pedreiros e tal, não tinha muito arquiteto, era uma coisa assim. E quando ele voltava aqui uma semana depois, o pedreiro tinha feito outra coisa, sabe Eu me assim? lembro, era Luiz Casanova, o pedreiro. O pedreiro, olha só. É.
Então ela foi ganhando vida própria e o jeito que ela é hoje é muito. Não dá nem para saber por que que ela é assim, Por quem que 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 ela é assim? quis. Não tem um assim, ah, foi fulano que pensou que ela tinha que ser assim. Não, ela foi crescendo aos poucos, em cada etapa crescendo aos poucos. Mas o que eu ia falar é que o próprio Surendra me falou, quando ele veio aqui, que o meu pai tinha clínicas, né? Ele tinha alguns Uhum, empreendimentos e uhum. tal. E o Surendra falou agora para mim que eles, de vez em quando, chegava aqui caminhão com material de construção, telha. Eu não sabia disso, sabe? Os meus pais nunca me falaram disso. E aí o Surendra falou assim, que os meus pais falavam assim, ó, sobrou, fizeram uma obra numa clínica, sobrou esse material, vamos entregar aí, sabe assim, fingindo que estava sobrando, para não ser aquela Claro, doação que fica como, né, paternalista, assim. como se ficasse uma dívida, um crédito, sabe assim? O teu pai é uma pessoa muito gentil, né? Muito, É assim, muito, muito cuidadosa, né? é Muito assim, cuidadosa, é né? assim. E então eu gostei assim de ouvir isso, né, do Surenda, porque eu mesmo não Ah, que sabia bacana. disso, Eu assim, sabe? sabia Então disso. eles participaram até da primeira casinha, sabe assim? E aí, só para complementar, na época eles queriam mudar para, eles moravam aqui, o Surendra e a Janaki, né, e queriam ir para o Rio. E aí eles acharam um apartamentinho em Santa Teresa que era a cara deles, assim. Só que eles queriam É. fazer uma venda casada. Eles tinham que vender a casa Uhum, aqui em Partido Alferes uhum, para poder comprar aquele uhum, apartamento que eles acharam, né? uhum. E a minha mãe ajudava a ver os apartamentos, então ela estava super por dentro. E aí a minha mãe também ficou encantada com o apartamento. Ela sentiu assim que pena que é mais difícil vender a casa lá em Palmares, que a liquidez aqui Claro, é menor, é mais claro, difícil, né? claro. Mas a ideia era vender. E aí a minha mãe conseguiu um dinheiro, ela conseguiu um dinheiro com meu pai, não sei o que, acho que pediu emprestado, e ela comprou o apartamento que eles gostaram, lá em Santa Teresa, porque Uhum. daí que veio essa troca que você comentou. Sim. Porque os meus pais, a minha mãe comprou, os meus pais compraram o apartamento da Teresa e eles fizeram uma surpresa. Eles chamaram o Surendra e a Diana aqui para ir lá ver de novo. Ah, vamos lá ver de novo aquele Essa história é muito apartamento. legal. É. Aí a minha mãe já tinha comprado o apartamento e ela foi, limpou um pouquinho, botou uma foto do mestre, Uhum, né, do Somitila, que acendeu o uhum, incenso. uhum. E aí quando eles foram ver o apartamento de novo, minha mãe já tinha comprado, aí eles viram a foto do mestre, o incenso, aí a minha mãe, ó, toma a chave, apartamento Que de lindo, que vocês, lindo. Eu conheço essa sabe? história, é maravilhoso, é E maravilhoso. aí, nisso, os meus pais assumiram a casa aqui de Palmares, pensando no início que ia vender, eles iam ter o dinheiro de volta, ia Uhum, ficar, uhum, não foi nada assim demais, né? Foi só uma troca, uhum. uma antecipação. Mas o meu pai, ele, ele se encantou em plantar árvore e fazer obra. É alguma coisa que eu acho que ele foi meio que predestinado a isso, porque não tinha nem muito sentido é, fazer tanta obra aqui, plantar tanta, cuidar tanto daqui, né? O que mais? Eu Não, fala falei, disso, Zé. Fala dessa expansão. O teu sim, pai começou a comprar os terrenos em volta, começou a exato, reflorestar, muita coisa ele fez com as mãos dele, né? sim, Eu sim, me lembro sim, do teu pai da esposa depois que ele se separou da minha da tua mãe, mãe, ele casou de novo, com a e da Sara, Sara, e eles ali, eu chegava muitas vezes, eles estavam ali enchendo saquinho de muda ah, e sim, reflorestando aquilo exato, tudo, caminhões e né? caminhões, Caminhões milhares e e milhares, caminhões e sem dúvida. caminhões. Tudo que o meu pai gostava, né, numa época, e eu acompanhei, ele parava carro para pegar semente, em tudo que era canto. Então, assim, ele pedia para as pessoas, ah, você quer que eu traga alguma coisa? Ah, se achar semente, traz, assim, sabe? Então, era a mania dele, de plantar muda e de fazer obra, né? Eu não sei por quê ele tinha. Então, assim, o meu pai é muito quietinho na dele, né? É, Muito, mas ele estava sempre atento, sempre, muito atento. ele curtia ter os retiros, ele curtia muito, assim, então, mesmo ele na dele, vamos dizer assim. Então ele sempre
pensava assim, poxa, seria bom se tivesse um templo maior, um salão Uhum. para meditação maior, mais quartos. Então, nessas etapas que a casa foi crescendo ao longo desses 30, 40 anos, ela foi crescendo aos poucos, né, por várias etapas, assim, sempre a ideia era, sempre teve esses retiros da sanga, né, Sempre. desses, em mente. É como se ela nasceu com isso e estava com isso impregnado nela, carimbado, que é como se... Então, todas as obras, assim, sempre foi pensando, um salão bom, então sempre tinha um salão melhor. Em cada obra que tinha, o templo, né, era o principal da casa. Então, isso foi muito legal, acompanhar isso tudo, né? Eu só queria falar uma coisinha, Zé, para ilustrar aqui também, uma coisa que tem mais a ver comigo, né? Essa casa, esse apartamento em Santa Teresa, que foi trocado por Palmares, tem uma história na minha vida, porque a mãe dos meus filhos, por causa disso, É, comprou um apartamento no mesmo condomínio, que era lá na exato. Equitativa, É, um apartamento que tinha sido da Cássia Kiss, olha, daquela atriz, assim, e os meus filhos foram criados ali. é, Então, é um lugar muito, muito querido para mim também, porque eu é, frequentei muito a casa do Sureno e da Diana, que é ali, e também pegando e levando os meus filhos sempre. Quer dizer, foi um lugar que eu tive muito ali. E outra é. coisa também, Zé, a gente está falando aqui, e eu acho bacana a gente colocar isso agora que o tempo tem essa distância, né? O Hum, teu pai tem uma figura na mitologia, na, na, na mitologia hindu, que é o rei Janaka, uhum, que é o grande mecenas, né? E era muito bacana porque aqueles retiros na fazenda de Teresópolis, da família da tua mãe, e a gente pra caramba. E o uhum, pessoal dava uma grana, ajudava, mas quem bancava era o teu pai. é, O teu pai foi o grande esteio, né? Eu nunca vou esquecer, é muito emocionante lembrar daquele furdunço que a gente fazia, das matas, aquela bagunça toda, e o teu pai lá no fundo, olhando. Ele era o grande esteio, ele era a infraestrutura daquilo tudo. E era lindo, porque aquilo dava um grande prazer para ele, aquilo, ele se sentia. Eu sei porque a gente conversou muito sobre isso depois, eu e teu pai. Né? Eu tive a oportunidade, quando eu comecei a dar os cursos nos carnavais, aí no Monte Caruná, eu tenho muita saudade dos cafés da manhã e dos é, almoços que eu ia conversar com teu pai. E teu pai era um sim, cara muito sábio. Teu pai me deu muito conselho, teu pai me deu muita dica boa. Ele tinha um humor muito interessante, né? Uma pessoa muito bem informada, muito culto, muito bom, um bom ouvido. Mas esse prazer que ele teve, né, de poder proporcionar materialmente, né, é, essa condição da gente fazer quantos retiros? Né? 2 décadas de retiros, é, né? Tanto em é, Teresópolis quanto aí no Monte uhum. Caruná. E também é legal, Zé, porque já na segunda casa, na segunda versão, não só os retiros continuaram, como eu já comecei a fazer grupo aí. Acho, Eu fiz vários. eu não sei, eu acho que É, você deve ter sido um dos primeiros a fazer retiro aqui, provavelmente eu fui o fora primeiro. da sanga, que eu É, digo assim. é, Muito possível. Eu acho que é. eu não tenho lembrança de ter algum outro grupo, porque exatamente, eu acho que o seu retiro foi o que startou assim a abertura da, é, Provavelmente. da casa para grupos Provavelmente. externos, porque foi o Provavelmente. elo assim que você quis trazer Provavelmente. um trabalho seu, que não era um retiro da sanga, era um trabalho seu. Mas antes disso, Zé, eu tive um professor que foi uma das pessoas que me formou com terapia de respiração, que é o Vassante. Hum. O Vassante hoje mora em Ah, ele Itaipava. fez retiro aqui também, né? É. Fizemos vários retiros. Eu era Ah, assistente dele sim, e olha só. fizemos É, muitos retiros. Um eu belo lembro. dia, o Antônio me falou assim: eu vou fazer uma grande obra. Hum. Quando estiver pronto, eu te Ah. aviso. E isso, aí eu quero que você pegue essa deixa aí. Conta pra gente como é que foi, porque eu sei que você foi fazer um curso de marcenaria. Gente, o Zé é um super marceneiro. Tem uma super oficina de marcenaria no Monte Caruná.
tem uma maluquice que é um gramado que embaixo tem um salão. Conta pra gente, Zé, essa transição da segunda para a terceira casa. Conto. É, bom, eu conto alguns fatos que eu lembro, né? Bom, eu acompanhei, obviamente, grande parte da obra depois que os meus pais assumiram, né? E teve um incidente que eu me lembro bem, é que a gente estava. Tinha um sótão na casa, a casa tinha 2 andares e tinha um sótão. Sim. E aí eu vinha muito com o meu pai, com meu irmão, com a minha mãe nos finais de semana, e eu já dava pitaco, eu gostava de acompanhar a conversa do meu pai com o pedreiro. Então tem alguns incidentes que eu lembro assim, como se fosse ontem. Vocês fizeram E esse curso mesmo de marcenaria no Calouste? fizemos no No Senai. Senai. Eu fiz com meu pai, Tá, exato. tá. Bom, mas então, esse incidente que a gente tinha, o meu pai pediu pro pedreiro tirar um pedacinho do telhado para Uhum, aumentar o sótão, uma parte do uhum, sótão. uhum, E aí, quando a gente voltou no final de semana seguinte, meu pai trabalhava no Rio, eu estudava no uhum. Rio, a casa não tinha mais nenhuma telha, nenhuma, era um caixote, uma caixa de fósforo, não tinha absolutamente nada. Eu lembro a gente chegando aqui e vendo, a casa tem o Uhum. telhado, qualquer casa tem Claro, telhado, claro. e de repente a gente chegou aqui e tinha uma Tinha uma caixa. caixa. Eu lembro como se fosse ontem, foi um erro, vamos dizer assim. Uhum. Nossa, que absurdo, não acredito que ele... E a gente subiu nessa laje com uma escada improvisada ali de obra, e a gente viu aquela vista 360, porque não tinha nada, não tinha parede, não tinha nada ali. E naquele momento, por um erro, o meu pai decidiu fazer Fazer o salão. naquele outro andar que não existia um grande salão. Então é tipo isso que eu vi assim, várias coisas iam acontecendo, né? Ô, Essa obra Zé, levou tem essa história mesmo que uma família de marceneiros mudou para lá e ficou anos fazendo tudo? Tem isso? a, E vinham caminhões do Pará de madeira? Tem isso mesmo? muita madeira. O cara da madeireira, quando meu pai chegava na loja, ele já abria um sorriso, porque o meu pai, Claro, claro. assim, comprava muita madeira. Certamente o Heitor e o irmão dele, Aham, e eu chamei eles para trabalhar aqui durante a pandemia. Ele já velhinho, esse marceneiro. aham. Eu não sabia nem se Olha, ele cara. trabalhava mais. E a gente fez umas obras na pandemia também. E aí eu achei o contato dele, não sei o quê, e ele fez os lambris que tem nos quartos, esse lambri que tem aqui atrás de Sim, mim, sim, sim. foi esse mesmo marceneiro que fez a casa toda, fez o telhado, fez as As escadas, é o mesmo janelas, marceneiro. As portas, tudo foi janelas, feito aí, Zé? tudo foi feito aqui, Tudo foi feito aí. realmente, realmente. Tem até hoje equipamentos que eles montaram aqui. Uhum, uhum. O pia, tem alguns equipamentos que eles que Que eles deixaram aqui. que Eles, deixaram aí. exato, é verdade, é verdade. Muita madeira. Bom, e foi isso. Muitos anos de obra, muitos anos de obra. É, Então, aí o Antônio e a esposa dele, a Sara, começaram. Um dia o Antônio me informa: ó, voltei, acabou a obra e estamos abertos para receber grupos. E eu comecei a levar grupos para ir. uhum, É, eu estou um pouco perdido na cronologia, mas o primeiro evento que eu fiz, se eu não me engano, foi 2010. E o primeiro curso de alinhamento energético que eu dei, isso eu tenho certeza, foi 2012. Foi tá, 2012. Eu fiz alguns workshops e esse ano eu vou dar o 12º curso de formação de alinhamento energético. sim. E começou, e começou, e começou. E eu queria que você contasse para a gente, Zé, essa transição do Antônio e da Sara para você. Como é que foi isso? Fala um pouquinho de você, eu sei que você Ah, fala um pouquinho da tua viagem pela ah, Índia, das tuas histórias com as tuas andanças, da tua sim, formação profissional como com energia tá. eólica.
a empresa que você teve. Conta um pouquinho, até afunilar e Que eu chegar tava nesse momento em que aqui. teu pai fala, ó, tô indo, segura a Tá onda. Como é que certo. foi essa história? Vamos lá. É uma vida inteira, né? Bom, eu sou engenheiro mecânico, né? Uhum, Trabalhava em empresas multinacionais. Tinha uma vida bem ativa, assim, em trabalho, em empresa. Então, nunca... Mas sempre ligado à espiritualidade, né? Então, eu já tinha ido à uhum, Índia muitas vezes, sei lá, 5 vezes. Sempre fui e tal. E aí, eu vou contar a história de como que eu passei a assumir aqui, uhum, né? uhum, Então, o meu pai e a companheira dele, a Sara, estavam uhum, fazendo já retiros aqui, eventos aqui. Então, de tempos em tempos tinha um evento aqui, né? A Sara organizava, o meu pai ajudava. Então a casa já tinha esse papel de receber grupos. E eu focado nos meus trabalhos, né? Eu tinha uma própria empresa própria, trabalhava numa outra empresa, uma vida super agitada. Nunca na minha cabeça eu me imaginava estar aqui no mato, com esse trabalho que eu tenho hoje. Mas o que aconteceu foi que eu queria ter a minha empresa própria, então eu comecei a desenvolver a minha própria empresa, e depois de alguns anos desenvolvendo a minha empresa de software para energia eólica, eu pedi demissão da empresa que eu trabalhava. Pedi demissão para focar na minha própria empresa, tá? E a minha própria empresa, ela foi indo mais ou menos, foi indo, teve uma parte que foi indo bem e depois não foi indo tão bem. Eu consegui um sócio da Espanha, uma empresa espanhola comprou 30% da minha empresa. Fui para Barcelona, assinar contrato, tive essa... Era uma startup, uhum, uma empresa de software uhum. para isso. Só que ela não estava decolando, ela estava exigindo muito esforço meu para eu manter ela no mínimo. Eu tinha que fazer venda, então eu tinha que ir nas empresas para vender, eu não sou vendedor. Então ela começou a ficar um pouco pesada para mim. E eu fui dando menos energia para essa empresa, né? E, e como eu era, então eu tinha disponibilidade, porque eu tinha essa empresa, era uma empresa de software, depois eu não tinha nem um local físico, um escritório, a gente trabalhava online. E o meu pai e a Sara, eles já estavam sondando, porque a família da Sara, ela é de Do Caçador, uma cidadezinha em Santa interior de Catarina, Santa bem do Catarina. interior. Uhum, Eles já estavam sondando a ideia de se mudarem para lá, uhum, porque a família dela é de lá, uhum, né? E aí, numa viagem que eles fizeram para Caçador, o meu pai sofreu um AVC. Então, ele teve um uhum, AVC e ficou com limitações dos uhum. movimentos. Dos E eles movimentos. ficaram lá. Então, eles nunca mais voltaram para cá, Uhum, depois que ele teve esse AVC. uhum, A Sara, sim, já veio aqui, né? Mas o meu pai mesmo, ele mora lá. Eu acabei de visitar uhum, ele, tem uhum. não sei, tem uma semana, 2 semanas eu estava lá com ele. E, bom, e aí ia ter, assim que ele teve um AVC, ia ter um retiro de um tal de Hernani Fornari, que ia fazer um retiro de formação no Nove Monte Caruná. dias. Exato. E o meu pai acabado de ficar doente, e era, né? E aí eu lembro que a gente tinha preocupação de tirar, de não dar nenhuma preocupação para o meu pai. Sim, Então a gente claro. falou assim, pai, pode deixar, não se preocupe, né? Obviamente, foca na saúde, você está aqui com a Sara, esquece todos os problemas que eles têm lá no Rio. A gente dá um jeito, a gente vai receber o Hernani, ainda mais que era irmão, era você, né? Que era super da família, então Me isso dava lembro uma muito tranquilidade. tranquilidade. Me Aí a lembro, me gente. lembro de você e tua mãe nervosos. E eu Aham, falava, Zé, sou eu, Zé. exato. Era o nosso Relaxa. primeiro. Foi o meu primeiro retiro, meu primeiro grupo que eu É, recebi. é verdade. Olha como a vida já. Eu sinto muito guiado pela vida, porque se for parar para pensar, não daria para planejar tudo como Exatamente. aconteceu. Exatamente. Então, eu entrego e sigo o fluxo, sabe assim? Então, o que aconteceu foi que eu vim para cá e eu tinha mais disponibilidade. Minha mãe veio, o Rafa veio e ficou alguns dias, mas o O Rafa Zé
Tem um irmão que tem Eu tenho um filhos, tem irmão, família e exato, tem tudo. família, Uhum, trabalho no Rio. uhum, Ele estava mais ancorado ali, uhum, preso. E eu estava mais solto, porque eu tinha uhum, pedido demissão, a minha empresa própria não estava indo muito bem, eu não estava dando muita energia para a minha própria empresa. E a casa ficou vazia, precisando de cuidados, né? E eu vim para cá, a gente fez o retiro, que foi maravilhoso, de alinhamento energético, né? E depois eu recebi um grupo de amigos que veio uma pessoa. Eu fiz um retiro para Sangha, que eu tenho uhum, amigos que, né, do Muji. Eu recebi esses amigos aqui e veio uma pessoa, o Xantô, que quis uhum. marcar outros eventos. Na minha cabeça, isso nem passava pela minha cabeça. Tinha acabado de. Estava tudo muito novo. Mas ele quis marcar eventos para ele trazer grupos. E como a casa precisa se manter, eu falei, claro, vamos colocar essa casa para rodar, né? Porque ela é uma coisa enorme, ela tem um Ah, custo enorme de manutenção, claro, com certeza. de manutenção, né? E nisso, eu meio que peguei o bastão, sem querer. Uhum, Eu peguei o bastão, eu uhum, estava aqui, uhum, se eu saísse daqui, eu meio que ia abandonar aqui, eu ia ter que me uhum, preocupar com isso aqui, porque era uma coisa que tinha caído nas nossas mãos. Meu pai e a Sara muito longe daqui, focados nos problemas deles lá. E aí foi indo. E aí foi indo. E eu não me vejo mais na uhum. cidade, presa. Minha vida agora é aqui. E vou te contar uma coisa, Zé. O- no último curso que eu dei, que o teu pai estava aí no. O Monte Caruná antigamente se chamava Espaço Espaço Palmares. Palmares. Depois o Zé Exato. rebatizou. O último curso que eu dei com o teu pai me cantou muito para alugar. Ele queria alugar para mim por qualquer preço, Zé. É. Ele fez um preço irrisório. E eu falava, Provavelmente ele já Antônio, estava não, querendo. total querendo. Total. Exato. Ele falava, eu só confio em você, eu só confio em você. E eu falava, Antônio, eu tenho a minha vida, viajo o Brasil inteiro, eu tenho casa. Nossa, eu fiquei assim, cara, se eu tivesse uma outra vida, tivesse, enfim, começando a minha vida, eu teria ido tranquilamente, Aham. tranquilamente, mas não era para ser. Era para ser como está É. sendo. E, gente, o Zé, ele não é só um excelente marceneiro, ele é um puta paisagista, porque ele ficou maluco com a pandemia. Entre outras coisas, o Zé fez uma praia no alto do morro. Tem um morro com uma praia, com areia, barraquinha, com um lago com borda infinita. Tem um outro morro que tem uma casinha. Quem for vai conhecer a casinha, porque no último dia a gente faz uma fogueira para ver o pôr do sol. Um chalezinho que eu já fiquei, que é um sonho, que virou um jardim, um negócio assim. Então, eu acho que muitos talentos apareceram também, né, Zé? Nessa É. história. Sim, sim. Eu me encantei com essa vida, né? E também tendo já vivido, acompanhado todo o processo, eu vi tudo que foi feito aqui, né? Que meu pai fez. Então eu acho que a minha sensação é de que eu tô meio que Uhum. continuando, sabe? É como se eu Que recebi o bacana. bastão por um Isso, tempo, não sei por quanto tempo, sabe? isso. Eu me considero e fui colocado aqui para gerenciar durante esse tempinho, não Uhum. sei quando, como é que vai ser, não sei, Seja lá o que vai seja lá como vai acontecer. ser, e eu tô tentando fazer o melhor que eu posso, assim, né? Nesse E tá tempo que eu tô lindo, Zé, aqui. tá lindo. Na pandemia você deu um upgrade assim É, sensacional no espaço, né? Fala um exato. pouquinho para mim, Zé. Eu sei que você tem uma caminhada espiritual, eu mais ou menos venho acompanhando. Você é ligado ao mestre muito legal, que eu tenho uma simpatia imensa, que é o Moody. Sim. Você conheceu o Swami Tilak, eu não sei se você lembra. Você lembra do Swami Tilak? Não, eu tinha 3 anos. Minha mãe Você diz era que muito pequeno, né? eu fiquei no colo dele, chorei, quis voltar pra minha mãe. Mas eu queria que você me falasse, eu sei que você participa, isso eu acho que é um presente bacana também que você ganhou, que é poder participar dos trabalhos que tem aí, né? Isso é uma Exato. oportunidade muito legal de você estar experimentando e conhecendo essa multiplicidade de terapias e trabalhos. Uhum. Entre outras coisas, você fez o curso de alinhamento energético. Exato. Fala um pouquinho assim,
Como é Aham, que foi? Enfim, como é que foi essa experiência para você? sim. Ah, Hernani, eu achei incrível, assim, vou tentar detalhar um pouco mais, né? Mas, assim, obviamente eu já te conheço há séculos, desde que eu nasci, né? Então, para mim, você sempre foi uma referência, né? Na sanga, as suas músicas. Então, eu sempre tive você como uma referência, né? Então, era maravilhoso, e sempre é maravilhoso ouvir. Então, assim, ficar 10 dias, 9 dias imersos nesse ambiente que é familiar pela sua presença. O curso era novo, mas a sua presença e o que você Muito fala familiar, com certeza. é muito familiar. Então, assim, realmente é uma coisa maravilhosa. Então, porque você fala muito durante o curso, né? No bom Uhum, sentido, assim, é muita uhum, uhum, troca. Então, uhum. toda a sua história, tudo que você tenta passar o máximo do que você pode, né? Então, é, são palestras e palestras sobre vários temas da vida, sobre espiritualidade, dinheiro, coisas, espiritualidades que não são legais, coisas que são legais, e você fala abertamente o que você pensa, e é uma delícia, e obviamente isso já é muito familiar, Com né? Então, para certeza. mim, era Ainda assim, tem os nossos papos paralelos também, que é uma delícia é também, né? verdade, é verdade. E, bom, então tem esse aspecto, né, que é uma delícia, vamos dizer assim, dessas palestras, desses temas variados. Outro aspecto que eu amo é a música que você Hum. traz, sabe, assim, então sempre cantando, sempre cantando, a cada início De de atividade aula, você tá? pega o violão, canta, e eu fico na lua, né, no céu. É Então, maravilhoso mesmo. e o curso em si, a formação, eu lembro que uma coisa que me tocou bastante é que você acha que vai fazer um curso, mas como as pessoas, eles precisam praticar a terapia uns com os outros. Uhum, Então, grande parte do tempo no curso, você é tratado pelas outras uhum, pessoas. uhum. Então, não é um curso que você senta, pega uma caneta e um papel e você vai ficar aprendendo. Você é Você tratado por. é tratado. Então, assim, isso é uma coisa que eu não sei se as pessoas se dão conta, se está claro, né? Porque normalmente um curso você Uhum. aprende, mas nesse o que me surpreendeu foi esse aspecto de ser De ser tratado. Então eu tratado. lembro que eu fui tratado vários aspectos da minha vida, eu Uhum, ali como cobaia, uhum, né? Mas sendo todo o trabalho orientado, então uhum, ele é efetivo. Não tem uhum, a sensação de que é uma pessoa que está aprendendo. uhum. Você se sente Com tratado mesmo, em cada certeza, etapa, com você se certeza. sente tratado, seus problemas vêm, você pode chorar, você vem coisas da infância, traz à tona mil questões. Então, esse aspecto me surpreendeu bastante, que não é um curso, Claro. eu não sei, é uma terapia É muito imersiva, vivencial, né, Zé? muito É muito vivencial. vivencial. E como É. são muitos dias, eu senti que ela é muito Uhum, profunda, porque você uhum. faz e no outro dia você faz, e no outro dia você ouve uma É. palestra e você está imerso naquele campo. E as pessoas viram uma família, né? Aquele E vira grupo uma família. vira uma Vira mesmo, família mesmo, Zé, vira mesmo. assim. E isso faz com que a terapia seja mais profunda, Com porque você está certeza. num campo de apoio, num campo de cura, num campo de acolhimento. As pessoas se abrem, se expõem, É, as é muito vulnerabilidades lindo. ficam todas As sem nenhuma fragilidades, barreira, fragilidades. Então, muito assim, eu bacana. senti isso para mim foi muito muito marcante assim A que gente eu poder vi. ter essa perspectiva, né, Zé, de que a gente não sofre mais. Tem um pouco dessa coisa do humano, ninguém sabe o que eu sinto, sabe? A gente É, passa pela mesma é história humana. incrível, A gente é passa incrível, pela mesma história exato. humana. E você tá nesse meio de terapia, nesse estilo que é com várias pessoas por vários dias, Uhum. você ouve
muito, você ouve muitos casos, você trabalha treinando nos casos, então você realmente, é o que você falou, você vai vendo que o problema do outro é o mesmo problema que eu tenho, Pois é, somos pois é, pois humanos, é. não tenho que Somos humanos. esconder nada, É, é botar para fora, é, limpar, tratar, olhar, olhar, enxergar, enxergar. transmutar, É, não ter vergonha, somos todos iguais, então é lindo, com certeza. é uma grande terapia, eu sinto Essa também. perspectiva me ganhou muito para esse trabalho. Sim. Essa coisa de que para funcionar tem que funcionar no nível da nossa humanidade. Isso Uhum. é muito forte, né? Sim, Porque descaracteriza muita fantasia, muita coisa, e traz aqui para o humano. exato, Porque é a partir do humano, né, Zé, que a gente conquista o resto, né? exato, A nossa exato. espiritualidade tem que ser conquistada a partir da nossa A gente tem humanidade. que dar o passo da onde a gente está, né? A gente não Exatamente. pode dar o passo da onde a gente gostaria que a gente estivesse. A Exatamente. gente é o passo da onde a gente está. Qual é o Exatamente. próximo passo? Da onde eu tô, eu vou dar um passo, né? É. E, E aí, a gente, sim. não fala, Então, tô e se gostando. enxergar, né? Tipo assim, onde a gente está, né? Com humildade, né? Exatamente. Eu tô Eu tô aqui, aqui. pronto. Eu não... eu gostaria Exatamente. de estar ali, mas É, estou aqui. Se estou com esse problema, então vamos encarar esse problema, que é o que a gente tem isso aí. agora. Isso aí. Então, é, Aprender a viver no presente, né, Zé? Que uhum, é uma coisa tão. Parece óbvio, mas é tão difícil, né? exato, Né? sem Expandir dúvida. esse espaço no presente, né? Uhum, Viver no aqui e agora. Devia ser óbvio, exato, né? Só que não, né? exato, é É, verdade. só A que não. espiritualidade é toda óbvia, né? Quando quando a gente, né, todos os assuntos são muito óbvios, né? Assim, quando a gente traz Cara. luz para eles, fica muito óbvio, né? É, Aquilo que a gente está falando, por que que para um ganhar, o outro tem que perder, né? Tudo meio óbvio, tudo a gente vê, não, faz sentido. É claro que tem que ser assim, né? tem que ser assim, né, Zé? É, Tem que ser assim. E os mestres verdadeiros, como esses que a gente lidou e conheceu e que conhece, trazem para a gente essa perspectiva da humanidade, né? Swami exato, Tilak, Moody, enfim, mestre de verdade, né? exato, Que traz a gente para essa perspectiva do, exato, né? exato. Pé no chão, Somos o ser eterno, mas também estamos aqui, exato, né? Estamos aqui. exato. Sem dúvida, sem Então, dúvida. Zé, eu preciso falar algumas Uhum, coisas, porque o meu querido casal está aqui, o Tiago e a uhum. Fernanda, que você vai conhecer, Ah, essa sim. equipe maravilhosa que está me dando suporte. Eu estou Uhum, entrando estou quebrando paradigmas, entrando num outro tempo do meu trabalho, sim. que está sendo maravilhoso. Uhum. Estou dando um pouco de trabalho para eles, mas estou procurando ser um aluno resiliente. E eu preciso falar que amanhã e depois, quarta e quinta, eu vou estar fazendo uma masterclass gratuita, onde eu vou contar tudo do alinhamento energético. Uhum. Você pode tocar aqui na minha bio, você se inscreve na masterclass aqui no meu Instagram, 8 horas da noite, quarta e quinta, amanhã e depois. Eu vou contar tudo. Eu vou contar, falar da história do alinhamento energético, falar do Aloísio, da Mônica que me ensinou, falar um pouquinho da minha história, falar da filosofia do trabalho, né? Esse trabalho que recebe o moderno e o antigo, o Oriente e o Ocidente, xamanismo Índia, física quântica, parapsicologia, filosofia, psicologia transpessoal, que faz esse grande encontro de saberes. Vou falar um pouquinho como é que vai ser o curso, vou falar como é que é uma consulta, vou contar um pouco da técnica, da teoria do trabalho, vou responder pergunta. Então, quem não conhece alinhamento e tiver interesse em conhecer o alinhamento energético, quarta e quinta, 8 horas da noite, uma masterclass 0800, onde eu vou contar tudo e não vou esconder nada. E outra coisa importante, ainda temos vagas no Monte Caroná para o carnaval, tá? Ainda tem desconto. A gente está no lote 1, então ainda tem descontão bacana, facilidade para pagar. Gente, a comida é bizarra. Uhum. A, a, a mãe do Zé é uma chefe de cozinha, autora de livro, ela que pilotou a cozinha toda. Então tem um dia que é italiano, tem um dia que é árabe, tem um dia que é indiano.
é surreal, é surreal, é surreal. E além do lugar maravilhoso, vocês vão estar tendo aula aquele salão que o Zé contou, que foi feito por acidente de percurso, que é um super salão com 360 de janelão no alto da montanha, dando para o vale. Fora a piscina, a gente vai ter também algum tempo livre. Tem piscina, tem jacuzzi, tem sauna, tem caminhadas lindíssimas. Aí tem atividade à noite, fogueirinha, violão, tem lareira. Gente, só tá lá. Não precisava ter curso nenhum. Só tá lá já é sensacional. Então, ainda temos vagas. Clica na bio. Quem quer ser terapeuta, quer fazer transição de carreira, quem já é terapeuta, porque no fundo, gente, o que é o alinhamento energético? É uma técnica? É bacana. Mas o mais importante do alinhamento é que é um trabalho de educação, desenvolvimento do canal intuitivo. Isso serve para acoplar. Eu, como aquariano, né, sou muito atraído pela diversidade, pela inclusividade, pela democracia. Então, alinhamento não é doutrina. Alinhamento se enquadra, se interfaceia com qualquer área profissional. Eu tenho bem mais de 2.000 alunos formados de todas as áreas profissionais. Tem advogado alinhador, dentista alinhador. Eu já formei 2 agrônomos que fazem alinhamento no mundo vegetal. Veterinário, um monte. Claro, psicólogos, espíritas. Lindo, o mundo espírita e umbandista poder entrar em contato com um outro gradiente de mediunidade, onde você usa a mediunidade para fazer terapia, para entrar em contato com o mundo psíquico. Outra coisa bacana também, muita gente faz o curso, muita gente, para passar pelos 9 dias. Aquilo que o Zé falou. O profundo trabalho interno. E uma coisa também, Zé, eu não sei se isso te chamou a atenção, mas foi uma das coisas que me ganhou também. É a leveza. Ah, sim. Eu trabalhei 5 anos na Alemanha, eu fui 15 vezes para a Alemanha, e uma das coisas que os alemães piravam, porque a Alemanha 2 guerras, né? E tem um peso ainda, tem uma memória. Sim. E a gente fazia workshops assim de 10 horas, com 30 pessoas. Guerra, 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 guerra. E no fundo terminava todo mundo dançando. Então, essa coisa que o Aloísio, que foi a pessoa que trouxe esse trabalho, que ele implantou na matriz do trabalho, você pode ser profundo, você pode ir no esgoto, isso pode ser leve. Exato. Essa característica do alinhamento que é muito presente. É Muita incrível. gente faz o curso para passar pelos 9 dias. Então vem, 12º ano que eu estou dando esse curso. Eu dou esse curso há 20 anos por todo o Brasil. Então, eu acho que eu sei o que eu estou fazendo. Né? E, gente, é divertido. É divertido. A gente, como o Zé falou, a gente vai cantar, tem muita música, tem muita leveza, tem muita profundidade. Transformações lindas que eu tenho visto ao longo desse tempo. Sim. E essa coisa que o Zé falou de família, gente, já rolou casamento, grandes amizades, parcerias profissionais. Claro, o WhatsApp ajudou muito, né? Porque antigamente só tinha e-mail e tal, a turma se diluía. Hoje, com o WhatsApp, os grupos de WhatsApp continuam. Nossa, as pessoas continuam se relacionando, mantendo essa amizade, né? Namoros, casamentos, amizades. Acontece, é muito lindo, é muito lindo. Dificilmente alguém passa impune por 10 dias morando juntos e trabalhando, né, Zé? Sem dúvida. Sem dúvida. Vira uma grande família mesmo. A grande família. Então, gente, o resto vocês vão ter que ir lá para saber. O Zé é um anfitrião maravilhoso, a pessoa adorável, adorável. É muito bom. Eu digo assim que eu tenho 2 prazeres. Esse curso é a cereja do meu bolo, né? Os outros lugares que me perdoem. Amo estar em todos os lugares, amo estar em Cuiabá, amo estar em Curitiba, São Paulo, no Sul, amo mesmo, né? A minha vida é a coisa que eu mais amo fazer. Mas a cereja do meu bolo é o Carnaval no Monte Caruná. E, além do curso,
é essa paralela que eu posso ter, como eu tinha com o Antônio, com o pai do Zé, como eu tenho com o Zé, essa família que eu conheço há 40 anos. Então, essa coisa gostosa de poder tomar café na cozinha de manhã e bater aquele papo e trocar figurinha. E isso é um prazer inenarrável, assim. Essa ligação de afeto que isso tudo proporciona pra gente, né? Sem Isso é muito dúvida. legal, né, Zé? E Sem eu tenho dúvida. uma gratidão muito grande pela tua família. Você Uhum. sabe uma coisa que não é rasgação de seda. Se você diz que eu sou uma referência para você, vocês foram uma referência para mim. Eu sempre disse isso, estou arrepiado aqui falando. Eu sempre falei para o universo. Eu quero muito que meus filhos sejam como os filhos da Vânia e do Antônio. Vocês foram muito referência como crianças, como educação, como pessoas. Para mim foi muito importante assim, esse espelho que eu tive. Eu sempre pedi para o universo, eu quero que meus filhos sejam assim. E muito bom estar com vocês, pessoas retas, corretas, honestas, éticas, né? Isso para mim é muito precioso, né? Teu pai, tua mãe, vocês, né? Para mim esse espaço, é como você falou, esse espaço tem vida própria. Sim. Ele tem um respiro próprio, ele tem Tem. ele tem uma coisa. E quem vai sabe. As pessoas que Sim. vão sabem que tem uma alma. Acho que alma é uma Sim. palavra boa, né? É Tem verdade. uma Tem alma, sim. Tem tem sim. uma alma. Exato. Eu sinto isso. Eu sinto Com isso. certeza. Eu tô a Você que está serviço lá disso. no dia a dia. Eu sinto que eu tô a serviço disso, assim, sabe? Não tenho dúvida nenhuma. Ah, fala para mim, para a gente fechar, do nome Monte Caruná. Como é que foi essa transição dos nomes? Ah, antes, na época do meu pai e da Sara, era conhecido como Espaço Espaço Palmares. Palmares, porque o É, bairro aqui, é. como você falou, se chama Palmares. Só que Palmares remete a Quilombo dos Uhum, Palmares, tem toda uma história uhum, própria, sabe uhum, assim? uhum. E a nossa história aqui tem mais a ver com a Índia, Claro, né, com a vinda do Swami. total, total. Então, além disso, aqui, obviamente, no bairro, tudo é Palmares. Tem sítio Palmares, Uhum, loja não sei o que Palmares. claro. Então, já tive, sabe, questões de, eu tô aqui em frente ao sítio Palmares, não é aqui? Não, não, não é aí. Então, a gente queria, na pandemia, que a gente fez uma outra obra e meio que eu estava assumindo aqui mesmo, né? A Lembro gente bem. a gente sentiu de achar um outro nome, sabe assim, Uhum, de um outro nome. E aí veio alguns nomes, assim, e Caroná é compaixão. uhum, E eu lembro que eu tinha pensado em Daia, que também é uhum, compaixão, uhum, alguma coisa, e a gente estava tentando, trocando, eu, meu irmão, minha uhum. mãe, trocando figurinha, cada um falava alguma coisa, Fazendo um brainstorming fazendo um devocional. brainstorm. E acho que minha mãe comentou com o Surendra, com a Diana, que Hum. de Daia, não sei o quê. Aí eles falaram de Caruná. Eles Ah, olha, que falaram. lindo. E aí, e monte, porque também espaço é uma coisa que não diz Não diz muito. Você pode ter uma salinha muito. comercial Uhum. e chamar de E espaço, aí é né? Então, um monte, né? aqui é um É um monte. monte. Ele também não diz, e não é uma pousada, né? Então, assim, a Uhum. gente podia chamar pousada Caruná, mas não é uma pousada, Não é é uma para pousada. retiro. Claro. Então, monte era um Ah, nome que lindo. que mostrava um pouco do relevo do ambiente, e Caruná significa compaixão, que traz um pouco essa luz para a gente tentar servir com compaixão, assim, ter essa, poxa, se o nome é Monte Caruná, a gente não pode servir sem compaixão, sabe? Com Assim, certeza. fica uma coisa Com estranha. Então dá aquela certeza. ancorada no que a gente Ah. gostaria como a gente quer que E servir, né? eu acho lindo uma coisa, esse detalhe que eu não sabia. Me emocionei aqui também. Eu acho lindo que tenha sido o Surendra e a Janak, que foi É, quem começou tudo, que tenha é, soltado esse nome Karuná. é. Né? Muito lindo, muito lindo. Que Muito é o lindo. nome, o nome da alma do espaço, né, Zé? Exato, Agora tem um exato. nome, né? Tem um nome de verdade, né? Uma identidade, né? Exato, exato. Muito Próprio, bom. ligado à Índia, né? Uhum, É em sânscrito, Karuna é em sânscrito. com certeza. E aí tem esse tripé maravilhoso que sustenta, que é Swamitila, Ramakrishna e Mudi, né? É, Que é é, o grande tripé sustentador sem desse dúvida, espaço, é né? Com verdade. certeza. É Que verdade. bacana, Zé. Sim. Estou feliz.
Gente, hoje é a primeira live que o Zé faz na vida dele, tá? É verdade. Saindo da minha zona de conforto aqui, dos meus Não, mas muito esconderijos. bom, Zé. Estou muito feliz de ter conversado com É, você. muito bom. Sem estar rasgando seda, mas o Monte Caruná é, com certeza, o melhor espaço de eventos do estado do Rio. Com certeza. E lindo que seja assim, que tenha essa alma, que tenha esse, né, esse cuidado. Né? Você é realmente um cuidador, um guardião. E é lindo que você tenha aceitado essa missão, até quando você quiser, né? Que Uhum, não seja um, que você não seja refém, que você não seja preso por isso, né? Que você seja livre uhum, nesse projeto até quando você quiser. Porque amém. o dia que você não quiser, alguma coisa vai acontecer. Se tiver que continuar, vai continuar. Uhum, Se não tiver que continuar, o ciclo se encerra. é E a verdade. vida é feita Exato. disso, né? Sem E dúvida. qualquer jeito que for, vai ter sido Sem maravilhoso, dúvida. Nossa, já maravilhoso demais. não é? É, Menino, eu te agradeço muito, eu te amo muito, essa família também, toda. também. Muito bom, tô doido para chegar, para estar aí com você. E é muito bom. Quando eu falo que a cereja do meu bolo é mesmo. É um prazer Sim. enorme que eu tenho de estar aí, por muitos É. motivos. E pra gente também. Ah, com certeza, A cereja do eu nosso sei bolo, sem disso. O dúvida. carinho é mútuo, eu É. sei disso. Eu sinto o carinho de vocês. Tá bom? Te agradeço muito ter tido essa disponibilidade de conversar comigo, Uhum. tá? Prazer. E daqui a pouquinho eu tô aí, Tá tá bom? certo. Tá Gente, bom. essa live vai ficar gravada, tá? Aqui no meu Instagram, vai para o meu canal de vídeos no YouTube, vai ser transformada em podcast, vai estar no meu canal de podcast no Spotify. Então, quem chegou depois, amanhã já está ali, tá? E não esqueçam, amanhã e depois da manhã, às 20 horas, no meu Instagram, Masterclass gratuito, eu vou contar tudo sobre alinhamento energético, tá bom? Um beijo pra você, um beijo, Um Zé. beijo. Beijo na tua mãe, beijo em todo Um mundo. beijão. Obrigada. Tchau.